Oi, eu sou o Drauvi, e esse vídeo é a terceira parte da série de miniaturas dos personagens de Postergados, minha série animada. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você assista, já que eu expliquei bastante coisa lá. Mas pra quem já viu, vamos pro vídeo. Diferente dos outros vídeos, eu misturei todas as massas nas cores que eu preciso antes de começar a miniatura, já que isso deixa o meu trabalho bem mais fácil. Primeiramente, eu comecei com o corpo. Peguei o biscuit verde escuro e modelei o formato que eu queria. Moldei o cinto usando o biscuit marrom e usei o estilete para fazer a divisão na roupa. E depois eu fiz o buraco para o ímã de baixo e colei ele. Logo em seguida, fiz o buraco para o ímã de cima e também colei. O corpo do Golias é bem quadrado. Na verdade, o design inteiro do Golias é assim. Isso é uma das regras básicas do design. Pera, eu já não disse isso. Basicamente, enquanto eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu percebi que eu não tinha muito o que falar sobre o design, simplesmente porque eu já expliquei quase tudo nos vídeos anteriores. A linguagem de formatos, integrar o design com a história, o ambiente, elementos do personagem e afins. Então, ao invés de ficar me repetindo, eu decidi mostrar vários designs antigos que eu fiz aos personagens e ir explicando todo o meu processo de lá pra cá. A primeira coisa que eu fiz é isso. Esse é literalmente o primeiro rascunho que eu fiz dos Postergados. Acho que eu fiz isso em 2023 ou no começo de 2024. E dá pra ver muitas diferenças. Primeiro, que eles todos eram humanos, sendo que agora nenhum dos três são. E falando agora um por um, o Eden, ou melhor, a Eden, continuou com o corpo basicamente igual, mas as roupas são completamente diferentes. E a cor principal do design era rosa, ao invés de marrom. Isso é principalmente porque a ideia original de Postergados era bem diferente, e com um tom bem menos sombrio que atualmente. Indo agora pro Cosmo, ele é mais um com a cor do design diferente, que no caso é verde. Além de que o formato base é o círculo, algo que felizmente eu mudei, já que senão ficariam muitos formatos redondos nos personagens. Ele também tem um óculos, algo que combina bastante com o personagem dele até hoje. E pro principal desse vídeo, o Golias. Ele tem a cor principal sendo azul, o corpo bem mais musculoso e o cabelo bem mais curto. Mas tirando isso, ele tá bem parecido com o atual. Formato base sendo quadrado, as sobrancelhas bem grossas e a vibe de um personagem forte e poderoso. Agora vamos ver o próximo rascunho, que é esse aqui. Já estamos bem mais próximos dos designs atuais agora. O Eden ainda tá rosa, mas pelo menos tem bem mais detalhes brancos pela roupa, ainda que a roupa em si não tenha nada a ver. O Cosmo tá bem parecido, ele finalmente tá azul, e o corpo continua basicamente igual, tirando as mãos e pés que continuaram em tamanho normal. Ele também ainda tem uma boca nessa versão. O cabelo surpreendentemente continua igual na parte de cima, e as orelhas parecem ser de salamandras ao invés de orelhas pontudas. E também ele tem uma cauda. Isso é porque o Cosmo era para ser uma espécie de alienígena nessa versão. E indo pro Golias, de cara dá pra notar os 4 braços, que por mais que é uma ideia muito legal, iria dar muito trabalho para animar. A cor do design ficou no verde, os dentes pontudos e as sobrancelhas grossas também se mantêm até hoje. O cabelo também tá meio termo, bem mais longo que o anterior, mas não tanto quanto o atual, além de ser um tom de verde bem mais claro. Os olhos também ainda têm íris e pupilas, e o corpo tá bem mais definido e musculoso. Então, ainda temos muita coisa pela frente. Agora a gente já entra na parte dos renders. E primeiro, a gente tem o do Cosmo, que já vou dizer aqui que o Cosmo foi o personagem que chegou no design atual mais rápido. Só alguns desenhos e rascunhos dele já leva pra eu entender o que eu queria, que no caso é um magrelo, triangular, inteligente e azul. Nesse design, o tom de azul que eu tô usando já é quase o mesmo do atual. Ele já tá usando os braceletes, que por algum motivo eu tava chamando de luvas nos vídeos passados, me perdoem, que também são da mesma cor que os atuais. Mesma coisa com as botas. Já tem as orelhas pontudas, olhos pretos com íris azuis e o nariz pontudo. As únicas mudanças de fato são na roupa e no formato do cabelo. Depois disso, vamos pro do Eden, que ainda tá rosa, mas também já tem várias coisas do design atual. O rufo no pescoço, os olhos de uma cor só, os dentes separados e o formato do cabelo, que tá igual, tirando as espirais. Agora para as diferenças. Tem toda a roupa, as orelhas que não são tão grandes e as marcas na pele, que simplesmente não existem. E agora pro Golias, a gente ainda não vai pro primeiro render dele, porque o Golias demorou muito para eu chegar no design que eu gostava. Então vamos ver o processo. Depois do rascunho anterior, o próximo é esse aqui.
Perdeu os 4 braços, mudou de roupa completamente, dessa vez uma roupa bem mais tribal e com peles de animais, que estão no design até hoje, além do formato quadrado estar mais acentuado aqui. Mas mesmo assim, os olhos, o nariz e as orelhas não tem nada a ver com o atual. O cabelo está completamente diferente, e ele também tem uma mini barba no queixo. Depois a gente passa para esse design espinhudo aqui. Já estamos mais próximos, com os olhos pequenos e sem nada, uma franjinha e uma roupa bem mais parecida com o atual. Por mais que, obviamente, tem todos esses espinhos, que não foram pro design final. E depois de mais alguns rascunhos que seguem o mesmo conceito, a gente chega no primeiro render, que é esse. Depois de alguns designs bem parecidos com o atual, a gente vai pra esse, com muito mais pele e muito mais pelo. Tipo, esse personagem só tem 22 anos de idade, por que diabos ele tem uma barba completa? As únicas coisas iguais são as cores, os braceletes e as calças. De resto, tá completamente diferente. O mesmo vale pro próximo render. A barba cheia permanece, assim como as orelhas e o nariz diferentes. As roupas estão exatamente iguais ao anterior, tirando no cinto, que ainda tá no design atual. Os olhos finalmente estão iguais aos atuais, e as sobrancelhas também. Mas depois desse render, eu refiz o design, e depois de muita luta, cheguei no atual. Agora, depois dessa tangente gigantesca, vamos voltar pra miniatura. Já dá pra ver que a miniatura do Golias é bem maior do que as outras. E isso é feito por óbvios motivos, quando você vê o tamanho do Golias comparado com o do Cosmo do Éden. Continuando, eu então fiz as mangas, usando um tom de verde mais forte, e colando massas do mesmo tamanho na parte dos ombros. Então, eu passei para os braceletes. Eles foram feitos usando biscuit marrom, e depois cobrindo metade deles com biscuit verde escuro. E então, colando nas mangas. Logo depois, eu passei para as mãos, que foram feitas usando esse tom de verde mais claro, e foram bem simples. Eu peguei 2 partes em quantidades iguais, usei uma tesoura para cortar os 4 dedos na massa. Sim, caso você não tenha notado, todos os meus personagens têm 4 dedos, e isso deixa o desenho e a animação mais fácil. Enfim, depois disso, eu coloquei os dedos nas posições certas e colei as mãos nos braceletes. E com isso, o corpo ficou pronto. Agora, eu passo para as pernas. Eu usei um imã colocado embaixo do corpo como base. Então, eu usei 2 partes de biscuit verde escuro como as pernas, colando elas no imã. Então, peguei um monte de biscuit marrom para ser as botas. Depois de modeá-las do formato certo, eu só colei nas pernas. E tá quase pronto. A última parte das pernas é a base. Então, eu peguei um pedaço de papelão preto, cortei um formato redondo e colei as pernas nele. Inclusive, algo que eu jurava que eu já estava fazendo até agora, mas reassistindo os vídeos eu vi que não, é pintar a base toda de preto, para deixá-la com uma aparência mais bonita. Fora da tela, eu fiz isso em todas as outras miniaturas anteriores, e com certeza vou fazer nessa também. Depois disso, eu passei para a pele. Mais especificamente, essa pele de animal que o Golias usa na roupa. Falando um pouco mais do design, isso segue aquilo que eu disse sobre mesclar o design com a história do personagem, com a pele remetendo a roupas mais primitivas e tribais, comunicando exatamente isso, já que o Golias fazia parte de uma tribo. E também mescla com o ambiente onde a história se passa, uma roupa para um clima frio, já que de 9 dias em Lunord, 10 deles vão ser nublados. Enfim, a pele foi bem fácil, só colocar uma camada fina de biscuit branco com um imã achatado embaixo e usar uma dessas ferramentas, que eu não sei o nome, para colocar textura de pelo, deixando o resultado assim. Para a cabeça, foi exatamente igual a todas as outras. Usar uma cabeça de outra miniatura como base, cobrir o imã com um biscuit da cor da pele do personagem e colocar os detalhes finais com tinta. Mas eu queria variar um pouco dessa vez. Por isso, eu fiz o nariz de porco do Golias e colei na cabeça. Isso vai fazer com que ele só possa ter um rosto, já que o volume do nariz atrapalharia quando a cabeça ficasse ao contrário. Mas tudo pela variedade. Chegando na última parte, o cabelo, eu peguei a massa verde escuro, coloquei um imã na cabeça e comecei a moldar o cabelo. Depois eu usei um estilete para colocar a textura. E passei pro resto do cabelo. A parte que fica amarrada atrás, eu pensei em fazer em uma peça separada, mas no fim, eu decidi fazer tudo junto mesmo. Eu peguei várias partes da massa, moldei todas no mesmo formato, e nas posições que eu queria. Então, eu juntei todos os pedaços, usei o estilete para fazer a textura do cabelo, e para acabar, colei no cabelo que eu fiz antes. Depois de juntar tudo, o resultado final foi esse. Como dessa vez não tem um segundo rosto para mostrar, fiquem com o Golias sem a pele da roupa. E aqui estão todos postergados em miniatura juntos. O Golias ficou um pouquinho maior que eu queria, mas tudo certo.
O próximo vídeo vai ser mais um desses de fazendo miniaturas. Mas Darolvi, você já não fez todos os personagens principais de Postergados? Sim, eu fiz. Mas ainda tem um membro do grupo que eu ainda não falei muito sobre. Mas no próximo vídeo eu vou falar bastante dela. E talvez tenha algumas cenas do primeiro episódio sendo mostradas. Mas isso fica para a próxima. Como sempre, me acompanhe nas minhas outras redes para ter mais novidades. E eu sou o Darolvi e por hoje é só. Tchau!